E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 61º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro O Mundo dos Caruanas e a Revolta de Sua Ave, da Zeneida Lima, essa que é a representante do Pará no Giro pelo Brasil. Terra de Joelma, o Pará é o estado mais populoso do norte do país e ele também é onde mais se desmata no Brasil inteiro. E a autora de hoje, ela faz parte da defesa contra essa prática ambiental. Zeneida Lima é mãe de 10 filhos e mãe também, uma figura materna para as crianças da instituição Caruanas do Marajó. Essa instituição é responsável pela educação e pela alimentação também de várias crianças no estado do Pará, na ilha do Marajó. É uma instituição incrível, gente, deu vontade de conhecer depois de ler o livro, mas ela não está presente no livro. Esse livro é uma autobiografia da Zeneida, ela que teve uma infância muito difícil e que não vai pagar na mesma moeda o mundo pelo que aconteceu com ela. Vamos entender melhor então o que é essa obra de hoje. O Mundo Místico dos Caruanas e a Revolta de Sua Ave, na verdade é o nome antigo do livro, ele já está numa 8ª edição, essa aqui é a 4ª pela editora Sejupe, e a 9ª edição ela se chama O Mundo Místico dos Caruanas da Ilha do Marajó. E essa edição aqui, gente, eu preciso falar algumas coisas sobre ela, porque não vai ter outro momento no vídeo para falar. Ela tem folhas brancas, o que já incomoda algumas pessoas e não me incomodou tanto quanto eu achei, mas é incômodo. Acho que todo mundo que lê bastante sabe que folhas amarelas são muito mais confortáveis para os olhos. Mas mais do que isso, o livro tem vários problemas de pontuação e de revisão. E eu não ia comentar nada disso por conta da editora ser menor, ser uma editora provavelmente independente e tal. E aí eu entendo que o trabalho acontece de uma forma diferente, é muito mais complicado de manter um rigor, um padrão. Mas quando eu olhei para a lombada do livro, depois que eu já estava lendo ele, e eu vi que o nome do livro está escrito errado na lombada, eu falei, não, eu não vou deixar isso passar, eu tenho que comentar, pelo amor de Deus, gente. Alguém não olhou para o livro, simplesmente alguém imprimiu isso aqui, viu que estava errado e continuou fazendo. Então fica a minha dica de não comprar uma edição antiga do livro, comprar alguma mais nova. E talvez você já tenha ouvido falar desse nome por causa do desfile campeão da Beija-Flor no ano de 1998. Se você tem idade para lembrar de um desfile do Carnaval de 1998, talvez você lembre, talvez você já tenha escutado o samba enredo desse ano. E sim, esse livro inspirou esse desfile. O Neguinho da Beija-Flor, inclusive, ele fez um comentário na edição mais recente do livro. E talvez você também já tenha ouvido falar de um filme que se chama Encantados, da Tezuka Yamazaki, uma diretora famosa, ela que dirigiu vários filmes da Xuxa, incluindo Lua de Cristal. Eu fiquei um pouco chocado com essa informação. Mas você pode estar se perguntando como que você não conheceu esse livro, e eu também fico assustado dele não ser mais famoso. Pra ser honesto, ele tem tudo pra que ele exploda em algum momento, porque ele é a história de uma pajé. Ele é a história de uma pajé contada por ela mesma, é uma autobiografia, como eu já citei, e é uma história muito interessante. Eu não falo da boca pra fora, eu não tô tentando usar uma palavra tipo, é maravilhoso, é incrível. Ele é realmente muito interessante, ele tem muitos elementos absurdos e tudo se junta numa vida que foi realmente surreal. E no prefácio do livro a gente já vai ver o quanto ele tem um tom pesado, assim, porque ela fala de muitas dificuldades que ela teve na vida. A Zeneida tem um tom que pareceu meio pessimista inicialmente, mas depois eu fui notar que não era tão pessimista, que ela realmente sofreu muito. Mas no fim das contas ela também vai contar uma vivência muito bonita, e na apresentação do livro, na página 15, a gente tem a seguinte frase: caros leitores, ao concluírem esse livro, espero que tirem suas próprias conclusões da dura tarefa que tem um pajé. Na minha opinião, isso dá uma impressão de que o livro ele vai trazer para um lado muito, não ritualístico exatamente, mas que vai entrar muito nesse lado da prática da pajelança. E a realidade é que o livro não é só isso, ele vai ter esse lado, mas tem outra coisa muito forte nele também. Vamos entender tudo isso melhor nos pontos-chave do livro. Eu acredito que a nossa experiência, pelo menos da maioria das pessoas, tem muito pouco conhecimento, a experiência é muito rasa do que é a vida indígena no Brasil, o que significa ser indígena, porque a gente conhece nomes de tribos, a gente conhece, assim, vestuário, algumas práticas, alguns rituais,
mas é tudo muito banal, assim, é muito básico comparado com a riqueza que essas culturas realmente trazem. E se a gente for parar pra pensar, muito do que a gente conhece também é muito mal contado. Eu vi um indígena esses dias falando que o nosso folclore, o folclore brasileiro, ele é muito tirado do folclore indígena, da tradição indígena, da cultura deles, só que a gente nem compreende exatamente o que significam algumas palavras, algumas criaturas. E aí eu fiquei, realmente, eu não entendo o que significa espiritualmente pra você, o que é o curupira, por exemplo, o que significa o nome. E isso é meio preocupante. Durante esse livro ficou muito evidente de que eu não conhecia essa cultura e que me deu uma raiva, assim, do nosso sistema educacional, porque a gente aprende muita coisa da Europa, pelo menos eu aprendi muita coisa da Europa, e que não me interessa, honestamente. É óbvio que é importante, tudo é importante, mas se a gente for pesar as coisas, tem gente que mora no nosso país que a gente não entende de onde essas pessoas vieram, como elas vivem, o que elas fazem aqui no Globo Repórter, sabe? O que realmente faz a gente priorizar coisas que impedem que a gente se comunique melhor como parte do nosso país. O único contato anterior que eu tinha tido com Encantaria foi no livro Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que eu fiz vídeo aqui no canal. E eu xinguei esse livro, na verdade, por causa da superficialidade dele. Eu acredito que ele tratava a Encantaria como algo totalmente divino e que era divino na Terra também. Isso eu acho problemático, porque não trazia o aspecto real do negócio, era uma coisa idealizada. E esse livro provou meu ponto de um jeito perfeito, eu fiquei muito satisfeito. E eu tenho que dizer que eu fiquei meio surpreso que o livro é muito bem escrito mesmo, assim. A Zeneida, ela devia ser uma autora, assim, renomada de verdade, eu gostei muito da escrita dela. E eu achei muito bem compassado também, ou seja, muito bem ritmado. E a Zeneida, ela é uma pessoa que ela é o fruto de um sincretismo muito interessante, assim. Ela realmente tem origens negra, branca e aborígene na família dela, na família próxima. Avós dela são pessoas dessas distintas origens. E talvez você já viu ela em alguma entrevista, porque ela já participou do Entrevista com Bial e do programa do Paulo Vieira. E vendo essas entrevistas que eu super recomendo, eu descobri que os pais dela eram católicos, na verdade, o que não é citado no livro. E que depois dos acontecimentos do livro, ela teve um período de pregação na Igreja Batista. E que depois que descobriram que ela era pajé, expulsaram ela. E eu fiquei muito surpreso que ainda cabia mais coisa pra misturar ali na Zeneida. E como toda autobiografia que é bem contada, que tem episódios bem selecionados, que tem casos interessantes, esse livro aqui tem muitas pérolas. É incrível o que aconteceu na vida dela. A gente vai ter homem que vira cobra, uma cabra tarada que mama no peito da mulher. A gente vai ter a Zeneida criando caixas e caixas de rato a ponto dela não conseguir criar mais ratos. A gente vai ter um episódio apocalíptico que é bem fim do mundo mesmo, que ninguém conseguiu explicar e que várias pessoas viram. E a gente vai ter a chocante história de um homem traído, que ele vai se vingar de um jeito muito absurdo e que é criativo de um jeito muito sádico, e que eu diria que é uma coisa muito olho por olho, dente por dente, que é importante para a narrativa. Eu acredito que o giro pelo Brasil até o momento estava muito urbano, e a gente vai ter nesse livro uma parte que é o interior do Brasil, um interior que é meio sem lei. Uma coisa um pouco Grande Sertão Veredas, como eu já falei aqui no canal também, é o primeiro vídeo do canal, o vídeo de Grande Sertão Veredas. E essa vida no campo, essa vida na fazenda é muito predominante. A Zeneida valorizava muito essa vida, mesmo que ela tivesse uma violência absurda também. E essa vida na fazenda acontecia por causa da família dela. O livro também é a história dessa família, é muito forte isso, porque a gente vai ter uma mãe que mora na fazenda e um pai que mora na cidade. E o pai era muito rico, ele era advogado, ele era uma figura de destaque, ele fazia parte do PSD. Só que ele era muito mão de vaca e ele não dava dinheiro pra mãe, então a mãe e os filhos viviam numa miséria porque o pai não abria mão desse dinheiro. Na verdade, ele sustentava amantes, ele sustentava filhas do primeiro casamento em outro estado. Então ele era um grande filho da puta e ele era um pai abusivo e dramático. Tem um episódio desse livro, gente, pequeno spoiler, que ele finge que ele vai se matar e que é muito camp, assim. Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas é camp. E assim, a mãe dela também, só pra não esquecer de falar dela, é uma relação muito complicada porque ela culpa a mãe por algumas coisas, mas a mãe tava ali por ela em vários momentos. E eu acho que a Zeneida, ela é um pouco ingrata à mãe em alguns momentos e depois ela corrige isso.
Mas eu gosto dessa complexidade porque realmente é uma relação complicada, a relação de mãe e filha. E voltando pro pai, fica essa coisa dela ser a filha do patrão. Tipo, no ambiente da fazenda, ela é a filha do patrão, do dono da fazenda. Só que é muito mais complicado do que isso, porque o pai ele não estava exatamente sustentando a família direito. É muito estranho. E ele também batia na mãe, essa coisa da violência no livro é muito forte. E eu diria que é um livro muito sincero. Ele me lembrou muito o poema Em Linha Reta, do Fernando Pessoa, que ele fala assim: nunca conheci quem tivesse levado porrada. É exatamente isso, assim, Fernando, eu te apresento a Zeneida, porque, Jesus, ela levou muita porrada. Ela sofreu muito assédio. É um livro que traz muita injustiça, muita calúnia. E isso porque ele nem conta a vida toda dela, na verdade. É uma vida muito sofrida, mas é um livro fantástico, porque ele vai mostrar pra gente um lado da vida indígena, da pagelança, que a gente não tem noção. Ele não vai contar tudo, obviamente, porque na verdade nem é permitido. Mas também é um livro que vai mostrar uma família muito complexa, uma família totalmente desestruturada e que, ao mesmo tempo, vai permitir, obviamente com a ajuda da resiliência da Zeneida, mas tudo isso vai fazer com que ela tenha se tornado uma pessoa incrível. Gente, realmente, a história de vida dela é fora do comum. Se você me perguntar se eu gostei desse livro, eu vou falar que eu amei. E se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar que é um livro pesado, mas eu recomendo. Você que decida, não é um livro leve, não vai ser uma coisa pra te distrair, mas eu achei realmente incrível. E era isso que eu tinha pra comentar nessa primeira parte dos pontos-chave. Agora eu vou falar um pouco dos spoilers, mas quem não quiser receber esses spoilers pode ficar aqui. Eu agradeço muito se vocês se inscreverem no canal, se vocês curtirem o vídeo, se vocês comentarem aqui também. Me ajuda muito. E até semana que vem, pra quem for ficar até aqui. Um beijo. Aqui nos spoilers, a gente vai falar basicamente sobre a ida da Zeneida pro Rio de Janeiro quando ela tinha uns 14 anos. Ela foi porque tinha uma desculpa de querer estudar, mas na verdade ela queria muito conhecer os arranha-céus, ela tinha esse sonho de ver os prédios gigantes e de escalar até o céu mesmo, de chegar lá. Só que ela foi pro Rio e obviamente não tinha nada disso, a vida era muito diferente lá. Ela ia morar na casa das meias-irmãs dela e ela era jogada de um lado pro outro e ela era explorada nas duas casas. Ela era doméstica, mas na verdade ela era escravizada de certa forma nessas casas. Ela fazia os trabalhos da casa, ela era acusada de roubar, ela apanhava das duas, ela era metida em umas intrigas absurdas. Uma delas mandava a Zeneida ir comprar pão, assim, e fazer as compras da casa vestida com roupa curta. E aí a menina roubou um vestido dela só pra poder sair na rua sem ser assediada. E a outra deu uma surra nela. Gente, é cada história que a Zeneida conta que honestamente eu não sei como que ela aguentou isso tudo. Ela passava fome nessas casas, elas realmente trancavam ela num quarto e deixava tipo 15 dias sem comer. É muito surreal. E pra completar tudo, existia um maníaco sexual, que era o Luiz, que era filho de uma dessas mulheres, que ele era um maníaco real, assim. Não é tipo, não tô diminuindo qualquer doença mental, eu estou falando sério. O Luiz, ele ficava pelado na frente das outras mulheres da casa, quando a mãe não estava, se masturbava na frente delas, provocava, ameaçava estuprar elas. E tem um momento que ele chega a estuprar o próprio irmão. E é muito absurdo, assim, os vizinhos também, eles têm noção de que existe um maníaco sexual no prédio, eles tentam combater, mas é muito em vão, assim. E saber que uma pessoa dessas existiu já é muito absurdo, assim. Me choca muito a ideia de ter que conviver com alguém desse nível. Eu fico pensando muito nesse irmão, na história desse irmão que foi estuprado e que teve que continuar vivendo, porque a Zeneida, pelo menos, ela conseguiu sair dessa casa. E assim, um dos traços que eu achei muito interessantes do livro é que a Zeneida não é perfeita. A Zeneida não chega perto de perfeita, na verdade. Existe um momento que a gente tem uma pajé no livro, uma pessoa que é realmente pajé, falando que ela estava pensando em assassinar um dos filhos dessas irmãs, de tanto que ela estava sofrendo. Ela estava num nível de tortura psicológica que ela realmente considerou matar uma criança para se vingar. E eu gostei muito desse elemento do livro porque é um elemento muito real. No Oração para Desaparecer, que eu já citei nesse vídeo, tinha essa idealização dos encantados. Quer dizer, os encantados em si, eles são divindades mesmo, mas eles também não são perfeitos, não. O livro mostra isso também. Mas existe uma coisa da figura do pajé, como se fosse aquela pessoa perfeita, aquela pessoa intocável. E assim, a Zeneida, com a vivência dela, ela realmente se tornou uma pessoa mais evoluída. Mas ela não é perfeita.
ela admite no livro que ela pensou em matar uma criança de tanto que ela tava sofrendo. E isso é normal. Assim, imagina você ser escravizada por suas irmãs. Você vai ficando meio doida. E isso acontece. Ela não ter tido o resguardo de contar algumas coisas que estão nesse livro me surpreende muito. Tem um episódio do pai dela com uma diarreia que assim, o pai dela nunca permitiria que ela publicasse isso. Mas se ele tivesse vivo, assim, que coragem também, mesmo morto. É uma coragem de falar umas coisas. Mas é muito bom essa honestidade. E além disso, nesse período que ela fica no Rio de Janeiro, ela também vai ter os episódios de passar fome real, de realmente elas não darem comida pra ela. E aí ela vai lembrando das comidas do Pará, e foi um momento muito especial do livro, essa memória afetiva com a comida. Acontece num péssimo momento, mas eu achei muito marcante mesmo, muito tocante. Ela lembrando desse alimento, assim. Ela valoriza muito a natureza. O livro todo, ela tem um ótimo relacionamento com os bichos, assim. Ela sente muito quando eles estão mal. Ela é uma pessoa muito sensível e que é tratada como doida durante boa parte da infância pelo jeito dela. E é um alívio indescritível quando ela volta pro Pará, porque elas estavam mantendo ela em cativeiro lá no Rio de Janeiro e não deixavam ela mandar uma carta pros pais. E assim, ela ainda tinha 14 anos, gente, só pra lembrar. E falando dessa infância, dessa adolescência também, durante a leitura eu não tinha noção de qual que era o recorte do livro, porque eu achei que era a autobiografia dela inteira até o momento em que ela tava escrevendo, só que não era. Eu tava meio assim, nossa, tá um pouco grande essa parte da infância, mas o livro acaba, ela tem 17 anos, ela tá voltando pro Rio de Janeiro, só que agora em outro contexto, com os filhos dela. E aí finalmente fez sentido o recorte do livro, que ele ia até ali nesse momento em que ela vai mudar. E a última página do livro, ela falando assim: espero que a força dos Caruanas consiga me fazer escrever mais pra contar o resto dessa saga. E aí eu entendi que era pra ser vários livros contando a história dela, pelo menos mais um. E não existe essa continuação. E aí eu fiquei muito chateado, assim, eu queria muito que continuasse. Deu vontade de ir conhecer ela lá no Pará, de verdade. Deu vontade de ir conhecer a instituição que ela tem, o trabalho que ela faz. Ela tem 89 anos, ela ainda está viva. Dá pra ver o tanto que eu gostei desse livro mesmo. E vamos concluir esse vídeo. Ou, se você não animar a ler esse livro, por favor, só assiste a entrevista dela no Bial ou a participação dela no programa do Paulo Vieira, porque vale muito a pena. Os dois vídeos juntos dá menos de meia hora, o do Paulo Vieira só tem 6 minutos, gente. E é incrível o que essa mulher passou. E o jeito que ela narrou a história dela também é louvável, de verdade. Eu fiquei muito feliz com o representante do Pará aqui no Giro pelo Brasil. E muito obrigado por assistir até aqui. Até semana que vem com o próximo estado brasileiro. Um abraço e um beijo pra vocês.